Olá, você que está chegando por aqui. Eu sou Jami Godinho, professora de língua portuguesa, e hoje eu escolhi um super conteúdo que é a cara, verso e avesso do Enem. Esse conteúdo ele aparece não apenas em uma única edição. Então já peço que você se prepare aí, você gostando desse vídeo, curta, compartilhe, comente, porque o que eu trago agora é para você, sem dúvida, uma super dica sobre um duelo. Aliás, o Enem, inclusive, brinca com duelos, com contrapontos, com contrastes, com relações que se complementam ou que se excluem, e não dá para pensar em Exame Nacional do Ensino Médio sem focar total nesse duelo. Eu estou chamando de grande duelo. Textos informativos, textos literários, às vezes o estudante sabe características, mas tem dificuldade na habilidade de entendimento do texto. Então eu estou aqui hoje para te ajudar a reconhecer essas distinções, tendo como parâmetro o Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado, ano de 2021. Então eu selecionei da mesma prova dois textos que são completamente distintos e que trazem, na medida certa, características que precisam ser reconhecidas em toda e qualquer questão, independentemente do nível de tabulação delas. Não importa se ela é fácil, se ela é mediana, se ela é uma questão de alto índice de dificuldade, você precisa estar preparado, preparada para reconhecer essas diferenças. Então, a gente começa pelo texto de número 1, que é um texto, e eu já aproveito para dizer para vocês o seguinte: eu acredito muito na ideia de que dizer o óbvio educa, importa, é significativo. Então, não deixe de, na hora de resolver as questões, de perceber a fonte. Ou seja, de onde é que esse texto foi tirado? Será que essa fonte me dá alguma dica, alguma pista? E eu já vou me antecipar em dizer a você que sim. Existem dicas que surgem, que facilitam o seu entendimento só na leitura de onde o texto foi tirado. Então, já já a gente vai chegar a essa fonte. Primeiro, eu quero chamar a atenção de vocês que não temam o tamanho do texto. Às vezes o aluno fica naquela coisa: ah, Jami, mas será que eu devo, na prova do Enem, começar pelas questões cujos textos são mais curtos? Eu acho que você pode até fazer isso. Eu até sugiro isso para os meus alunos. Só que não dá para abrir mão daquelas questões que têm um texto um pouquinho maior. No caso dessa questão do ano passado, de 2021, percebam que eu ampliei bastante aí a fonte, mas esse texto não é um texto extenso demais. E eu quero já dar algumas dicas. Ao ler esse texto junto comigo, perceba qual é a linguagem utilizada e perceba qual é o propósito dele. O que é que ele tem como objetivo? Será que lendo esse texto eu consigo ter a mesma percepção que qualquer outro leitor? Ou seja, será que esse texto ele é monossemântico? Será que ele traz uma única interpretação? Onde é? Quais são os meios de comunicação? Quais são os gêneros textuais que trazem esse mesmo tipo de linguajar? Então, venha comigo e acompanhe aí essa leitura. Percebam que o texto não trouxe título. Então, a gente vai conhecendo o conteúdo à medida que a leitura vai avançando. Um asteroide de cerca de 1.000 metros de diâmetro, viajando a 288 mil quilômetros por hora, passou a uma distância insignificante em termos cósmicos da Terra, pouco mais do dobro da distância que nos separa da Lua. Segundo os cálculos matemáticos, o asteroide cruzou a órbita da Terra e somente não colidiu porque ela não estava naquele ponto de interseção. Se ele tivesse sido capturado pelo campo gravitacional do nosso planeta e colidido, o impacto equivaleria a 40 bilhões de toneladas de TNT, ou o equivalente à explosão de 40 mil bombas de hidrogênio, conforme calcularam os computadores operados pelos astrônomos do Programa de Exploração do Sistema Solar da NASA.
Se caísse no continente, abriria uma cratera de 5 quilômetros, no mínimo, e destruiria tudo o que houvesse num raio de milhares de outros. Se desabasse no oceano, provocaria maremotos que devastariam imensas regiões costeiras. Enfim, uma visão do Apocalipse. Percebam que não é um texto muito extenso, é um texto que tem uma proposta muito clara. É um texto que tem o objetivo de informar o leitor acerca desse possível apocalipse se o asteroide de fato tivesse realizado essa ação. Percebam a fonte, disponível em bdju.sti.jus.br. Claramente é um texto que tem uma fundamentação informacional. Observem que eu fiz essa leitura, você do outro lado da tela, você também acompanhou comigo essa leitura, e essa questão do Enem de 2021 cobrou apenas a sua percepção como leitor, como leitora do conteúdo desse texto. Percebam vocês que aparecem informações a partir de dados, de compreensão ligada à área da ciência, né? Percebam que há aí a ideia da NASA, de comprovação científica, de extensão dos possíveis impactos, caso esse asteroide de fato tivesse caído, né? Faria, sem dúvida alguma, uma devastação, seria uma grande catástrofe. E isso geraria impactos de mortes, né? Das pessoas que estariam naquele raio de extensão. Então, não tenha receio quanto a esse tipo de texto. É uma linguagem clara, é uma linguagem direta, é uma linguagem que é extremamente objetiva, não há como fugir daquilo que está na linha. É isso que a gente entende como texto informativo ou simplesmente texto não literário. Mas, Jame, o meu medo, acredite, não está quando eu estou diante de um texto informativo. O meu grande receio está naquele texto, quando a gente abre aquela prova, né, e encontra lá aquele texto na forma de um poema, o aluno chega e esfria. Porque existe aquela ideia de que eu vou errar essa questão. Eu sei que essa questão ela vai me pegar pelo pé, e o que me consola é que o meu concorrente também tem essa dificuldade. Eu não estou preocupado com o seu concorrente, eu estou preocupada com você. Eu estou preocupada com a sua maneira de enxergar esse tipo de texto literário. Por isso, eu trago aqui o texto de número 2, também da prova de 2021. Percebam que a própria organização da estrutura do texto é diferente. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para vocês perceberem. Esse texto 1 que eu acabei de mostrar, ele é construído de maneira paragrafada. Isso é o que nós chamamos de texto em prosa. O que é o texto em prosa? É o texto que é organizado esteticamente a partir do adentramento de parágrafo, e isso é muito comum em diversos gêneros, inclusive no gênero notícia, que é o que ilustra esse texto de número 1. Quando eu passo para o texto 2, vejam que a própria maneira de apresentação do texto já é diferente. Observe que esse texto ele vem centralizado, nós temos ali a mesma ideia de margem, só que não há uma estrutura paragráfica. Então, olhando para esse texto, nós temos a ideia de que cada linha ganha o nome de verso e cada bloco, cada conjunto de versos a gente chama de estrofes. Então, nós agora estamos diante de um texto na forma do gênero poema. Jame, dessa vez veio o título. Verdade, veio o título. Será que esse título é um spoiler do que o texto vai abordar? Nem sempre. Às vezes o título é uma síntese, às vezes o título traz uma palavra que vai ser mencionada várias vezes ao longo do texto. Nós vamos perceber que, inclusive, é isso que acontece aí nesse poema de
Chico Buarque e João Bosco. Então, é uma estrutura textual que é musicada posteriormente, mas para o Enem, a gente esquece o conceito de melodia e a gente fica apenas com a ideia de estruturação contextual. Veja só, título do poema Sinhá. Se a duna se banhou, eu não estava lá. Por Deus nosso Senhor, eu não olhei Sinhá. Estava lá na roça, só de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Já vou dar uma paradinha aí. Percebam que nessa primeira estrofe, nós temos, melodicamente, lá, sinhá, ninguém, bem. Jami, isso a gente aprende com o nome de rima. Confere, confere. Só que eu já quero te dizer que nem todo poema vai trazer esse tipo de mecanismo. No caso desse poema, a rima de fato aconteceu. Essa rima gera o que a gente chama de delineamento do texto. Isso, por exemplo, é banido em uma notícia. Não faz sentido que um texto informativo traga mecanismos de sonoridade. Esse é um tipo de mecanismo clássico de um texto literário. Vamos avançar. Para que me pôr no tronco? Para que me alejar? Eu juro a vós me ser que nunca vim sinhá. Por que talhar meu corpo? Eu não olhei sinhá. Para que vós me ser? Meus olhos vai furar. Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus. Para que vassum ser? Me tira a luz. Observem que há nesse poema uma ideia de que o escravo ele é punido pela possibilidade de olhar assim. É um texto que na prova de 2021 serviu para trabalhar com os efeitos subjetivos. É a análise do discurso da entrelinha. É a análise do discurso daquele conteúdo que aparece de uma forma diferente, de uma forma artística, literária, poetizada. Então, com clareza, a gente tem aí um texto que traz uma temática que está ligada à história, que está ligada à questão do passado, da escravidão, da disparidade pela cor da pele, da disparidade social, do abismo que existe entre o branco e o negro. É uma temática que é do passado, mas que lamentavelmente ainda se discute na contemporaneidade. Essa questão foi bem bonita, inclusive, na prova do Enem de 2021, porque é uma questão de denúncia social. Então, para esse nosso bate-papo, o que é que eu trouxe? Eu trouxe primeiro a diferença na forma de exemplificação, mostrando para vocês a estrutura do texto informativo e a estrutura do texto literário, mas eu não posso deixar de dividir com vocês a parte um pouco mais conceitual, já que esse material pode ser usado por você na semana do Enem para você dar uma revisada bacana, hein? Então eu trago aí, quais são as informações de uma maneira bem prática e bem rápida sobre os textos informativos. O Enem pode chamá-los de textos não literários. Então, primeiro, qual é o objetivo desse texto informativo? Função utilitária. Jame, utilitária vem de utilidade. Isso quer dizer que um texto informativo sempre, indistintamente, cumpre a função utilitária de informar, de explicar, de instruir, de colaborar com a construção do conhecimento desse leitor. Então, primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, linguagem, né? Nós vimos que no texto 1 do Asteroide, a linguagem utilizada pelo autor do texto foi uma linguagem direta, uma linguagem objetiva, uma linguagem dicionarizada, uma linguagem original, mas monossignificativa. Qualquer leitor entende o texto do Asteroide da mesma maneira que você. Terceira informação.
Quando a gente fala de um texto informativo, ou ele não traz recursos expressivos, ou ele até traz, só que de uma maneira reducionista. Às vezes o aluno diz assim: Jame, aquele texto lido trouxe aquela palavrinha em sentido conotativo. A conotação apareceu, mas ela veio de maneira muito tímida. O que fica como grandiosidade do texto é exatamente a linguagem denotativa, que é o sentido literal, próprio, original das palavras. Então eu coloquei aí, ó, poucos recursos expressivos quando eles existem. E para fechar essa tela, a ideia do predomínio da denotatividade. Então, essas 5 características, elas compõem o que a gente entende como características de textos informativos ou não literários. Agora, e os textos literários, Jame? Você vai falar sobre eles? Só se for agora. Textos literários ou não informativos. Deixe que esses textos sejam desafiadores para o seu concorrente. Você, no dia da prova, precisa lembrar o que eu estou dizendo hoje. Jame me disse que eu não tenha medo. Jame me disse que eu direcione a minha leitura tendo como base o que a questão está pedindo. Então, olhar o enunciado com cuidado, marcar as palavras mais importantes, é uma estratégia campeã, porque você só vai buscar no texto aquilo que foi solicitado. O que não foi, esqueça. Vai aparecer provavelmente como um distrator daquele item que você precisa jogar fora. Beleza? Então, textos literários. Primeira informação é de que esses textos eles têm um objetivo que é estético, também chamado de objetivo poético. Não é à toa que os textos literários, ó, crônicas, contos, romances, poemas, todos esses gêneros textuais, eles têm uma intencionalidade que é de entretenimento, de beleza, de arte, de criatividade, de ficção. É a capacidade inventiva do artista de produzir aquele texto que diz exatamente o que todo mundo sente, só que de uma maneira muito, muito particular. Segunda característica, a presença da subjetividade. Essa subjetividade nos leva ao que está por trás da palavra. É o que a gente chama de entrelinha. São as informações implícitas, é aquilo que é sutil, é aquilo que vem de maneira encapsulada, tá certo? Por isso esses textos literários, eles realmente vão demandar de vocês um pouquinho mais de atenção. Agora sim, espaço disponível para os recursos expressivos, as famosas figuras de linguagens. Existem algumas que são figurinhas tarimbadas de Enem. Por exemplo, a metáfora, que é a grande rainha de todas, né? A ironia, que também aparece bastante. E por que não falar de antítese e de paradoxo? São muitos os textos da prova do Enem que contemplam esses recursos. Então, vale a pena dar uma estudadinha, uma revisada top nesses recursos expressivos que aparecem muito nos textos não informativos ou literários. E, por fim, claro, o predomínio da conotação. C de conotação é o C de criatividade. Isso quer dizer que, conotativamente, a linguagem apresentada por esses autores é uma linguagem do subentendido, do implícito, das relações metafóricas entre as palavras. Então, eu costumo dizer que o texto literário precisa acender aquela luzinha vermelha piscante de alerta, mas não de medo. Tá certo? Então, nesse nosso encontro, o meu objetivo foi esclarecer para vocês e confirmar o óbvio da prova do Enem. Esse grande duelo entre textos informativos e textos literários é uma certeza da sua prova desse ano de 2022. Então, eu já te convido para poder curtir, comentar, compartilhar. Tomara que essa dica tenha sido relevante para você. E eu já te digo, ó,
Logo, logo a gente se encontra por aqui com novos vídeos. Então, até a próxima. Tchau, tchau.